Bom dia, investidor. Bem-vindo a mais um programa gráfico hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Meu nome é Harry Chinchilla e nós vamos falar das expectativas aqui de acordo com os gráficos que nós acompanhamos, né? Começando pelo Ibovespa, ontem tivemos o mercado aí, depois de um feriado, né, de carnaval, segundo e terço, o mercado parado. E na verdade pouco movimento, né? Nada mudou, ele ainda continua testando esse 66.380, não tem um rompimento, nem uma superação aí definida, e ele ainda segue então patinando nesse patamar, né? Para hoje, os mercados de uma forma geral não tem direção definida, então a gente deve ver novamente um mercado abrindo sem uma tendência, e isso deve manter o índice talvez abaixo desse patamar nesse momento, né? Vamos ver como é que o volume se comporta, porque ontem foi um volume muito baixo, então também não deu para definir nenhum movimento para a semana ou de curtíssimo prazo, né? A gente então tem que ficar de olho nesse patamar de 66.380, ele sendo rompido aí 67.400 e depois 70.100. Então o movimento de alta continua forte, né? A gente tem um movimento agora de um pouco de indefinição, mas ainda a tendência de alta é que é importante. Então, nesse momento os compradores continuam fortes aí também no Ibovespa. Obviamente, a gente fica de olho nesse patamar de resistência. Começa a perder força aí para uma realização um pouco maior, abaixo dos 65, né? Seria bem o primeiro ponto aí, um sinal negativo, e depois 63.900, né, que foi o último fundo do Ibovespa, ponto também que era uma resistência importante, então, mas por enquanto nada bastante relevante na ponta vendedora, né? A gente não tem uma pressão de venda, para quem for trabalhar na venda, aí os stops tem que ser ainda mais curto e com um horizonte de tempo ainda menor, né? Porque pode ser apenas uma realização em alguns papéis. Então, muito cuidado para trabalhar na venda. E na compra a gente ainda aguarda rompimento também para renovar a pressão no Ibovespa, né? Principalmente. Bom, falando do Dow Jones, movimento por lá também é de alta, porém com esse patamar dos 13.000 sendo testado, né? Então, mesmo assim, não é um ponto gráfico importante, é um ponto que a gente chama de ponto psicológico importante. O mais importante no gráfico é 13.150, então ele tem um espaço para avançar até esse patamar, e a gente fica de olho no suporte dos 12.900, 12.880, né, que foi a resistência. Movimento ainda também de alta e tentando um rompimento de uma acumulação, né. Bom, no S&P 500 o movimento também é de alta, ontem também perdeu um pouquinho de força, não chegou a fechar abaixo de 1.356, que seria um primeiro sinal aí de realização um pouco maior. Então a gente fica de olho nesse patamar hoje, 1.355, e ele tem um espaço para ir até 1.370, tá? Então ele tem ainda, na verdade está um pouquinho preso nesse patamar, mas ele continua na tendência de alta. Bom, no trade as gráfico, Brasil Telecom, estopamos a operação, o papel está oscilando muito em torno de 10,90, e ontem fechou uma barra abaixo dos 10,89, por isso o stop loss, né? Bradesco continua na venda, então os gráficos começaram a ficar sem tendência, isso acaba gerando uma volatilidade, às vezes um stop acionado, que seria o que é ruim, né? O OGX ontem teve um dia bastante positivo, então continua se destacando, principalmente à frente de Petrobras, aí, o papel continua no gráfico muito melhor, rompeu o topo ontem, então acionou stop também. E na compra ainda a STT, né, GET4 e Brookfield, né, BISA 3. Estamos quase no mesmo preço, no 6,80. Tentou no começo do dia subir um pouco mais forte, mas depois acabou perdendo força aí junto com o setor, também passando por alguma realização. Bom, para quem quiser tirar alguma dúvida, rchinchilla@gradualinvestimentos.com.br
E é isso. Bom dia de mercado, bons negócios e até amanhã.